Muito bem, essa é a segunda parte da aula, na verdade da recuperação, e aí a gente vai ver os aspectos econômicos, tá? Também da América Latina, ok? Oi, foi? Foi. Então, quando a gente fala de problemas técnicos, tudo normal. Então, quando a gente fala de PIB, a gente está falando de Produto Interno Bruto. O que significa isso? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, em todos os seus setores, tá? Tanto em agricultura, pecuária, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, pesca, que é o setor primário. Aí depois vem o setor secundário, que vai entrar indústria, todos os tipos de indústria, e o setor terciário, que vai envolver serviços e comércio. Tudo que gera dinheiro num país é somado, tá? Ou num estado, numa cidade. Normalmente, dentro de um ano, a gente sempre tem os PIBs anuais, tá? Então, e normalmente se calcula com o PIB da sua moeda. Apesar que o dólar é a moeda mundial, né, das transações mundiais. Então, às vezes, sai em dólar também, tá? O PIB do Brasil em 2019, por exemplo, foi de 7,3 trilhões. Então, se a gente pensar, porra, esse dinheiro pra caramba. Quando a gente pensa em 2008, tá? O Brasil era a sexta economia mundial, hoje não é mais, tá? Então a gente tá falando de muito dinheiro. Poxa, mas, nossa, se o país era a sexta economia mundial, por que a gente não era o sexto melhor país? Porque o PIB só vai ver riqueza, não vai ver qualidade de vida como o IDH vê, tá? Então, se vocês querem saber mais, tem aí um videozinho dentro do ibge.gov.br que ele vai explicar o que é o PIB num videozinho bem bacana. Esse site do IBGE e esse Explica tem vídeos muito legais. E aí vocês podem perceber algumas coisas bacaninhas, tá? Bem legaisinhas mesmo. E aí vocês conseguem entender um pouco mais com outras palavras. O vídeo vai ser bem explicativo. Então, aqui nós temos um mapa diferente. Esse tipo de mapa a gente chama de anarmorfose. Significa que na anarmorfose, a área do país vai ser representada, a gente não vai ter nem forma, nem desenho do país, nada parecido, mas a forma do país, a área do país, ela vai estar ligada com o valor da representação da informação, tá? Então, aqui a gente está falando de PIB dos países. O Brasil, em 2017, tá? É um mapa, inclusive, do livro didático de vocês. E é um mapa que vai cair aí no exercício. Então, já estou explicando para vocês o exercício, tá? Então, quanto maior o quadrado, significa que maior o PIB. Ué, tá aqui, ó. A legenda aqui, ó. Em bilhões de dólares, tá? Não tá em real. Então, um quadrado grandão é 100 bilhões de dólares. Um quadrado pequenininho é 10 bilhões de dólares. Então, quanto menor o quadrado, menor é o PIB. Quanto maior o quadrado, maior é o PIB. Então, o Brasil, em 2017, ele tinha 2.056 bilhões de dólares? Não. 2 trilhões e 56 bilhões de dólares, tá? Porque aqui é 2.000 bilhões. Então, multiplica 1.000 por bilhões, trilhões, tá? Então, 2 trilhões de dólares. É o maior PIB, se vocês olharem aqui. Porque é o maior número, é o maior quadrado. Aí vocês têm aqui Argentina e Chile. Pô, mas é compridinho. Como é que eu vou avaliar? Ué, você tem que pensar na área. Se a gente juntasse um quadrado, ia dar um quadrado menor que do Brasil, aqui, ó. 638 bilhões de dólares. 277 bilhões de dólares, tá? Tem todos os países da América do Sul aqui? Não. Por exemplo, aqui no norte, não tem Venezuela, não tem a Guiana Francesa, até porque faz parte da Guiana, da França, né? Então a gente tem alguns países que não tem aqui, tá? Não tem problema. Aqui são os maiores. E os menores também, né? Então, Suriname tem 3 bilhões de dólares. Guiana tem 4 bilhões de dólares. E assim sucessivamente, tá? Então, quanto maior o quadrado, maior a quantidade do PIB. Então, se a gente pode perceber, em relação à América do Sul, o Brasil é o país mais rico da América do Sul. Tá? Vou tirar minha forminha daqui para vocês perceberem aqui.
Então, quando a gente pensa aqui também da América do Sul, distribuição por setor de atividade, a gente tem aqui agropecuária, que vai ser agricultura e pecuária juntas, tá? Indústria, que vai ser todos os tipos de fábricas de indústria, serviços e comércios. Lembrando que primário vai ser a agricultura e a pecuária, tá? Secundário, a questão da indústria. E terciário, a questão de serviços e comércios, tá? E eu marquei para vocês a porcentagem que é mais importante dentro desse país. Então, o Brasil, que é o primeiro país aí da linha, né? Ele tem o PIB, 5% do PIB é da agropecuária, 18% do PIB é da indústria, 77% do PIB é serviços e comércio. Então, nosso PIB, por setor de atividade, está concentrado no terciário, tá? Diferente da Guiana, que é o último lá. A Guiana tem 13% do PIB da agropecuária, 35% do PIB da indústria, 32% do PIB da atividade do terciário, que é serviços e comércio. Então, o setor mais importante dentro da Guiana é o secundário, tá? Porque é a indústria. Então, a gente pode perceber nos países que, apesar da porcentagem baixa, né, de algumas coisas, ainda é dinheiro que entra para o país, tá? E a gente pode perceber que o setor mais importante para a maior parte da América do Sul é o terciário, porque a maior parte dos países ganha mais dinheiro com o setor terciário, tá? Qual país tem importância significativa no setor secundário? A Guiana, porque a porcentagem é maior no setor secundário, que é a indústria, ok? Tudo bem? Vamos ver o próximo. Aí a gente tem aqui a América Central. Diferente, a gente tem um gráfico aqui, né? Os gráficos dos países, a gente não tem um mapa de anamorfose, tá? Então, a gente tem aqui PIB das maiores economias em bilhões de anos, também em 2017. Então, se a gente pensar no PIB, vou voltar lá. O PIB do Brasil era de 2 trilhões, o da Argentina, 638, tá? O mais baixo era do Suriname. E a gente olha aqui, o PIB deles vai ter aqui, ó, 24, de El Salvador, Honduras, 23, Nicarágua, 13. Então, são PIBs baixos, comparado com a América do Sul. A gente pode olhar que Cuba é o maior PIB, que tá aqui, ó, 87,1 bilhões. Se a gente voltar lá na América do Sul, quem que tem 87 aqui? Quem que é o mais próximo do 87? O Uruguai, que vai ter 56 bilhões. Então, se a gente pensar nos países da América do Central, né, eles têm riquezas, menor quantidade de riquezas, tá? E a gente pode olhar em relação ao setor também. Em alguns países, né, a indústria vai ser mais importante. Lá na América do Sul era só a Guiana. Aqui a gente já vai ter o Haiti, ó, com 57%, tá? Então a gente vai ter aqui também e porcentagens maiores, porque a gente vai ter porcentagens em relação aos agricultura e pecuária da América do Sul, vai ser 4, 5, 10. Aqui a gente já vai ter entre 20, 25, 19, 35. Então, aqui são países que têm maior quantidade de indústrias. Desculpa. Peraí, vamos fazer de novo. Aqui a gente vai ter maior quantidade de agricultura importante também, tá? Tinha máximo 20%, né? Aqui a gente vai ter 6, 17. Então, a gente tem alguns países aí na média, 18, alguns países aí na média. Indústria, vou voltar lá na indústria. A indústria na América do Sul, a gente tem aqui entre 18 até 35% da indústria, né? Quando a gente olha aqui, a gente também vai ter a indústria aqui também importante dentro desses países, 26, 27, 25, tá? Então, são setores Barbados 35, então são países que dependem da indústria também, tá? E alguns países aqui em relação aos serviços e comércios, aí também mais parecido com o caso da América do Sul. Por quê? Porque são países que vivem do turismo,
tá? Então, neste caso aqui, com as ilhas do Caribe, são países e do Istmo também, são países que têm muito turismo, tá? E turismo vai entrar no setor de serviços e comércio, tá? Não vai entrar em produção de indústria nem de agricultura. Então, a gente tem aqui um setor terciário muito importante em alguns países e basicamente é isso. E se a gente pensar, né, hoje com a pandemia, são países que estão sofrendo muito economicamente, porque eles dependem basicamente do turismo. Então, se a gente pensa aqui em Bahamas, ele depende 84%, né? Ele vai ter algumas outras características que a gente vai ver. A Jamaica, Barbados, Trindade e Tobago, são ilhas que dependem basicamente do turismo. Ou seja, esse ano vão sofrer muito economicamente, tá? Então, vamos lá. Qual setor é mais importante dentro da América Central? Se a gente olhar a maior parte dos países, é o terciário. Por que é o terciário? Porque serviços, que é o amarelinho, tem mais porcentagem. Serviços faz parte do terciário. Tá? Qual país tem importância significativa no setor secundário, que é a indústria, que é o laranja? Então, tem que procurar a porcentagem maior, tá? Onde que tem a porcentagem maior em relação ao setor secundário? No Haiti, porque tem 57% em relação à indústria, tá? Então, o Haiti é um país que tem o setor secundário como mais importante, porque a indústria faz parte do setor secundário. Qual país tem maior PIB? Aí vocês têm que olhar aqui em cima, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, 57, 24, 13, né? Então, tem que procurar, ó, 75, 87. Então, ninguém tem maior PIB do que 87. Ou seja, Cuba é o país que tem maior PIB. Então, se a gente pensar em riqueza, Cuba é o país mais rico dentro da América Central. Certo? Aí, desculpa, gente. Então, não é Covid. Então, balança comercial. Quando a gente fala de balança comercial, a gente vai falar entre importação, que é aquilo que você compra, e exportação é aquilo que você vende, o país vende. Se a importação for maior que a exportação, a gente chama isso de um déficit comercial. Significa que o país está devendo dinheiro, está comprando mais do que devia. Por quê? Porque se eu compro mais 10 e eu vendo só 5, então a minha balança comercial é negativa, significa que eu estou devendo 5. Tá? É nesse sentido que a gente fala. Se for o contrário, eu vendo 10 e importo 5, significa que eu estou ganhando 5. Tá? Então, eu estou num superávit comercial. Tá? Isso é super importante para um país, porque normalmente com esse dinheiro da balança comercial é o que a gente paga a dívida externa. Então, se eu importo mais do que exporto, eu estou perdendo dinheiro. Se eu exporto mais do que eu importo, eu estou ganhando dinheiro, como um país, tá? Não como empresa. Agora, outra coisa que a gente fala é quando um país é primário. Significa que ele é primeiro, mais baixo? Não. Significa que a maior parte das exportações dele estão concentradas no setor primário, tá? Quanto mais dinheiro se ganha com produtos do terciário, como tecnologia, enfim, e do setor secundário, mais riqueza esse país vai gerar, tá? O setor primário é o que tem menos valor agregado. Então, se eu vendo só laranja ou suco de laranja, o suco de laranja vai ser mais valioso no mercado do que a laranja. A laranja vai valer menos, tá? Isso vai influenciar algumas coisas dentro das importações e exportações dos países. O que vai variar um pouco mais? O petróleo e gás natural. Aí eles vão ter um balanço diferente, né? Ainda vai estar ligado com o setor primário, mas eles têm um valor de mercado diferenciado porque são combustíveis. E aí combustíveis valem bastante no mercado, tá? Então vamos lá. América do Sul. Então, quando a gente percebe aqui na América do Sul, a gente vai ter aqui na primeira coluna exportações. Então, a gente pode perceber aqui que o valor de exportação maior é do Brasil. Então, o Brasil exporta 217 bilhões de dólares. Tá? Desses 217 bilhões de dólares, 40% desse valor foi com alimentos e matérias-primas agrícolas. O que é isso? Soja.
milho, algodão, carne bovina, laranja, café, açúcar. Esses são os principais tipos de produtos primários de alimentos e matérias-primas agrícolas que estão na pauta de exportação. Tá? Nós temos outras, mas esses são os principais. Então, o Brasil ganha 40%, é grande se a gente pensar. Tá? É grande a exportação de produtos primários do Brasil. 8,7% com combustíveis fósseis. O que vai entrar em combustíveis fósseis aqui no caso nosso da América do Sul? Petróleo e gás natural. Em alguns países vai entrar carvão mineral também, mas na América do Sul é basicamente petróleo e gás natural. Tá? 11,9% de minérios, então ferro, ouro, cobre, prata, estanho são os principais minérios que são exportados dentro da América do Sul. Tá? E a gente vai ter aqui produtos industrializados. Então, o Brasil, se a gente puder pensar, no caso das exportações, o Brasil é um país primário. Por quê? Porque a maior parte das exportações é de produtos primários em relação aos produtos industrializados. Tá? A Argentina, a mesma coisa. Então, se a gente olhar na Argentina, ela ganha menos com, né? O Brasil tem um mercado muito bom com a China, principalmente. Então, a Argentina também tem mercado com a China, mas a área é menor da Argentina em relação ao Brasil. Mas ainda assim, a gente vai ter alimentos e matérias-primas agrícolas como maior porcentagem. A Colômbia é diferente, ó. A Colômbia vai ter combustíveis fósseis, tá? Então, a Colômbia vai exportar mais petróleo e gás natural, tá? Chile e o Peru vão exportar mais minérios. O que sai bastante do Chile e do Peru? Ferro, prata, ouro, tá? Principalmente. O Chile, principalmente com cobre também, cobre e estanho. Então, tem as 55%, ou seja, metade das suas exportações é de minério. Na Argentina, metade das exportações é de alimentos e matérias-primas. Tá? Então, a gente tem aqui uma economia com produtos primários. O Equador, também com produtos agrícolas, né? A Bolívia, 39,9%. A Bolívia tem muito gás natural. Então, ela vai exportar muito gás natural. O Brasil, inclusive, compra gás natural da Bolívia. Tá? Suriname também vai ter gás natural e petróleo. Então, a gente vai ter uma exportação maior aqui. Tá? Então, apesar daquela tabelinha lá mostrar que os países, a maior parte dos países, tirando a Guiana, né? A maior parte dos países produz mais riqueza com o setor terciário, a gente tem uma dependência muito forte das exportações brasileiras, né, da América Latina em si, aqui é a América do Sul, né, das exportações da América do Sul com o setor primário. Então, se o setor primário representa só lá 4% do nosso PIB, mas é ele que garante as nossas exportações, é o que a gente mais vende. Tá? Não é assim em todos os países. Se a gente olhar outro grupo de países, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, eles vão ter muito mais produtos industrializados e do setor terciário do que com produtos primários. Eles importam essas coisas da gente. Né? Então, a gente vende para eles, eles exportam outros produtos. Né? Quanto menor, por exemplo, aqui no caso da Bolívia, quanto menor o produto industrializado, né, significa que menos industrializado esse país é. Significa que ele vai ter mais importação desses artigos, tá? Então, a gente tem aqui produtos primários. Isso é uma característica de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Ter mais produto primário nas suas exportações do que produtos industrializados. Significa que esses países dependem do setor primário, que é o setor que ganha menos dinheiro. Tá? No mercado, se você vende só a soja ou se você vende ração, a ração vale mais que a soja. Mas a China compra a soja do Brasil para fazer ração. Então, neste caso, a gente exporta um produto com menor valor agregado. Isso vale para tudo. Café, laranja, carne, algodão, tudo, ok? Algodão principalmente com tecido. Se eu vendo algodão, não estou fabricando tecido, estou vendendo matéria-prima. Alguém vai fazer essa camiseta, etc, tecido, e aí eu vou comprar de volta. Tá? Então, são características específicas de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E existe uma outra coisa que chama paraíso fiscal, que é muito... E os países ganham muito dinheiro. Isso vai entrar no setor terciário, tá? De serviços, o banco.
E eles ganham muita grana com isso, tá? Quem são os países que se destacam na América Latina em relação a isso? As Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Ilhas Britânicas, o Panamá, Costa Rica, Bahamas e Barbados. Esses países são considerados paraísos fiscais. A gente tem outros paraísos fiscais, como a Suíça, por exemplo. Né? Que são esses países? Por que a gente fala que é paraíso fiscal? Porque são países que não cobram imposto de renda, nem ou cobram tarifas muito reduzidas e que eles não querem saber a origem do dinheiro. Para eles não interessa saber a origem do dinheiro e, inclusive, eles não divulgam nem o nome da empresa, nem o nome dos sócios, nem a origem do dinheiro, eles não querem saber disso. Então, por isso que a gente fala que é um paraíso fiscal. Então, a gente, por exemplo, um grupo de traficantes do México ganha muita grana com a cocaína. Muita grana. Aonde eles guardam esse dinheiro? Num paraíso fiscal. Por quê? Porque é a forma de lavar o dinheiro. Então, quando a gente fala de lavar o dinheiro, é um dinheiro que tem uma origem ilegal, como o tráfico de drogas, por exemplo. É uma origem ilegal desse dinheiro. Aí ele é colocado num banco, e aí desse banco você tira e faz o que você quiser. Então, como não tem a origem desse dinheiro, mesmo se tratando de uma questão ilegal, significa que você pode fazer outra coisa, passar para outros bancos. Então, ele se torna legalizado, digamos assim. Isso funciona com a corrupção. Então, o corrupto que vem aqui no Brasil, né, e tira um monte de grana e ele manda esse dinheiro para o paraíso fiscal. Por quê? Porque não vai ser cobrado dele e ele não vai precisar declarar esse dinheiro. De onde veio esse dinheiro? É da corrupção, mas isso não interessa. Significa, então, que esse dinheiro passa a ser dele e não do país. Então, a gente tem um monte de casos, inclusive, que foram devolvidos. Porque é muito ruim para um país falar assim, pô, você guarda dinheiro de corrupção, era para entrar na saúde, na educação, e você guarda dinheiro de corrupção. Então, alguns países têm fiscalizado algumas coisas e têm liberado. Então, a gente sabe que alguns políticos do Brasil mandaram dinheiros, por exemplo, Panamá, Costa Rica, Bahamas, e que esse dinheiro tem voltado para o governo, né, brasileiro, para que ele possa ser investido adequadamente. Mas parte dele vai parar na corrupção de novo. Então, a gente tem na América Central, né, que esses países todos são da América Central. Então, a gente tem que esse total representa 32% do total mundial. Significa que é um dos principais polos de paraísos fiscais. A gente tem outros. E ganham muito dinheiro, porque para eles é importante receber esse dinheiro dentro do banco. Mostra questões de investimento, enfim, eles estão ganhando também dentro de um país, tá? E aí a gente vai ter um paraíso fiscal. Então, é uma coisa legalizada nesses países, né? No Brasil a gente não tem paraísos fiscais, todo mundo tem que declarar o seu dinheiro e a origem do seu dinheiro, né? Por isso que tem um monte de gente guardando dinheiro em casa, né? E aí tem aquelas manchetes de dinheiro na cueca, de dinheiro na maleta, de dinheiro em todos os lugares. Porque se ele parar no banco, ele vai ter que se explicar de onde veio esse dinheiro. Tá? E nesses países não precisam. Então, são formas desses países ganharem também dinheiro dessa maneira. Faz parte do PIB, tá? Entra na conta do PIB. E aí, a gente vai ter a última etapa dessa aula sobre blocos econômicos. O que é um bloco econômico? São grupos de países que fazem acordos regionais para facilitar o comércio, movimentação de capitais, serviços e pessoas. A ideia é qual? Se eu te ajudo e você me ajuda, por que a gente vai brigar? Então, a gente vai ganhar juntos. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia de um bloco econômico hoje. No passado, a gente vai envolver, e vocês vão estudar no 9º ano isso, com a União Europeia, uma forma diferente de bloco econômico, de origem diferente. Mas, na América Latina, na África, enfim, na Ásia, essa é a ideia. Vamos nos ajudar e crescer juntos, em vez de brigar entre si. Tá? Então, exemplo de um bloco econômico é o Mercosul, que é o que o Brasil faz parte. Então, o Brasil faz parte da Mercosul, significa que existe uma movimentação de pessoas dentro do bloco, que é mais fácil. Então, se você quiser viajar para um país que faz parte do Mercosul também, aí o que você vai precisar? Nada. Você precisa só do seu RG, que é o documento. Você não precisa tirar visto, você não precisa de passaporte. Então, se eu quero viajar para um país que está fora do Mercosul, eu preciso de autorização, senão eu sou um imigrante ilegal, né? E às vezes eles não deixam nem entrar, eles mandam você de volta.
e você precisa, que é o visto, e você precisa de um passaporte, que custa caro tirar passaporte. Então você precisa de um passaporte para dizer que esse é o seu documento num lugar internacional, tá? E aí por isso que vai ter uma diferenciação em relação a isso, tá? E aí a gente tem então, essa possibilidade de movimentação de pessoas. Então, eu tenho dentro do Mercosul um deslocamento de pessoas facilitado. Então, se eu presto serviço, por exemplo, para uma empresa, e a empresa é contratada no Chile, eu não preciso de autorização. Eu só vou trabalhar lá no Chile e volto. Então, essa movimentação de pessoas é importante, gira a economia do país, né? Isso de serviços facilita também. Então, eu não preciso ter uma autorização específica para um país para que eu possa instalar e fazer uma construção civil. Então, facilita o comércio, eu posso ganhar mais mercado dessa maneira, como uma empresa brasileira, em outros países, tá? Isso acontece, a Odebrecht, assim, enfim, a gente tem aí várias empresas, Camargo Correia, de construção civil, que faz trabalhos e ganha dinheiro em outros países, mesmo sendo empresas brasileiras, tá? E aí a gente tem também facilitar o comércio. Então, existem taxas que são menores. Então, o Brasil e a Argentina são um dos maiores parceiros dentro do Mercosul. Significa que a gente vende a preços mais baratos do que outros países. E a gente compra produtos também mais baratos do que a gente compraria de outros países. Então, nós compramos muito trigo da Argentina, por exemplo. Acho que atualmente quase 90% do trigo é da Argentina. Por isso que está tão caro também. Mas a gente vende geladeira para a Argentina. Então, eles compram mais geladeiras e a gente compra mais trigo. Então, facilita o comércio. Isso funciona com carro, com qualquer tipo de produto, tá? Tanto primário quanto secundário. Então, hoje, os blocos econômicos, eles fazem acordos também com outros blocos econômicos. Então, em vez do Brasil competir com a Argentina, competir com o Chile, para fazer um negócio com a União Europeia, a gente está fazendo um geral. O Mercosul vai fazer um acordo com a União Europeia. Então, a gente tem fortalecendo os países do Mercosul junto com os países da União Europeia. Hoje, é um dos maiores embates, é isso. Por quê? Porque a União Europeia está pressionando o Brasil por conta de políticas ambientais, e o Brasil está queimando a Amazônia, Pantanal, enfim. E aí isso está ameaçando um acordo que a gente ganharia muita grana com esse acordo, um acordo com a União Europeia. Então significa que a gente está perdendo dinheiro por conta de má fiscalização das queimadas na Amazônia e o desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Então, isso tem estremecido as relações entre a União Europeia e o Mercosul. A Argentina tem pressionado o Brasil, o Chile tem pressionado o Brasil, a Bolívia, enfim, outros países do Mercosul. Por quê? Porque se o Brasil não fizer nada com relação ao meio ambiente, que é um dos pontos chaves dentro desse acordo, significa que a gente não vai poder vender carne bovina, por exemplo, que é o que a gente vai vender, basicamente. Então, aí não vai ser só o Brasil prejudicado. A Argentina vai ser prejudicada, o Uruguai vai ser prejudicado, o Chile vai ser prejudicado, vai ter um monte de o Paraguai vai ser prejudicado. Por quê? Por uma ação que está acontecendo com o Brasil. Então, os blocos econômicos é para facilitar todo mundo, é para todo mundo ganhar, mas a gente tem visto aí algumas coisas que tem feito, principalmente com o nosso governo, tem feito problemas para o nosso lado e para o lado dos nossos vizinhos. Isso pode atrapalhar, inclusive, os acordos futuros dentro do Mercosul, por conta do Brasil. Então, aqui, a gente tem aqui a América Latina, blocos regionais. O Mercosul são todos esses países que estão em roxo. Então, Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todo mundo faz parte do Mercosul, tá? Aí depois a gente vai ter a comunidade andina. Quem que é a comunidade andina? A Bolívia, o Peru, Equador e Colômbia. São países onde tem os Andes, por isso que é chamado de comunidade andina. Aí a gente tem a Aliança do Pacífico, que vai envolver os países lá do outro lado da Ásia, inclusive. Aí vai ser o México, o Chile, o Peru também faz parte, e aí a gente vai ter países do outro lado. Os Estados Unidos faz parte também, então vai ter outros países. Aí a gente tem o mercado comum centro-americano, que são os países da América Central, basicamente. Olha lá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Tá? Aí não tem aí, mas a gente tem a comunidade do Caribe, que são as ilhas do Caribe também. E a gente tem aí a Unasul, que são todos os países da América do Sul. Mas tirando a Guiana Francesa, que é esse aqui porque pertence à França, então é outra coisa.
Por que que, nesse caso, a Unasul é diferente? Porque a Unasul é um bloco político, tá? A ideia é fortalecer a América do Sul nas decisões mundiais e manter a paz entre os países. Então, mesmo que o governo do Brasil, não seja amigável com o governo da Venezuela, tem que manter o mínimo de decência entre os governos, por quê? Porque eles fazem parte do mesmo bloco político. Inclusive, quando o Brasil fala uma coisa e o governo da Venezuela responde, fecha a fronteira, etc., aí todos os países do bloco se movimentam para falar, peraí, vocês têm acordo que vocês assinaram aqui e tem que manter o acordo, então não pode fechar a fronteira. Então, essa é a ideia da Unasul, tá? Então, é isso. Tem alguns membros que fazem parte do Mercosul que não estão pintados de roxo aqui porque eles não são membros oficiais, eles são membros... Eu esqueci o termo. Mas eles têm uma formação diferente, tá? A Bolívia faz parte do Mercosul hoje, mas como um membro diferenciado. O Chile também faz parte do Mercosul hoje também, como um governo diferenciado, como um modelo diferenciado. Então, mas eles fazem parte desses acordos econômicos e para pessoas. Então, eu pude viajar para o Chile, eu entrei só com RG. Eu pude viajar para a Argentina, eu pude entrar só com o meu RG. Tá? Então, a gente vai ter aí uma circulação de pessoas, mas não tem todas as etapas do que a gente tem com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? Então, é isso, gente. A aula sobre a América Latina é essa, ok? E aí a gente vai ter os exercícios para vocês recuperarem atividades de recuperação e aprofundamento do terceiro bimestre, certo? Então é isso. Nas próximas aulas, a gente vai ver conteúdos e habilidades, enfim, do primeiro e segundo bimestre, que são essenciais, e também do quarto bimestre. Tchau, pessoal.